Troca de acusações, resgate da memória, flagrantes mudanças de posição em relação a antigos aliados, hoje adversários e vice-versa. Neste período pré-eleitoral, você já deve ter recebido, em algum momento via WhatsApp, informações sobre o histórico volátil de personagens políticos de destaque no cenário do Rio Grande do Norte. Por isso, a 96 FM faz agora um apanhado de todas as mudanças que aconteceram na vida política dos principais personagens do próximo pleito. Fica aqui no canal que nos próximos minutos nós vamos lembrar a você tudo o que aconteceu e que importou ou não para a formação das chapas que vão disputar as próximas eleições no Rio Grande do Norte. Então não esquece de curtir o vídeo e compartilhar para que seus colegas e amigos também relembrem a história de cada um dos candidatos. Está começando o especial 96 desta semana. Com Fátima e Robson, o povo do Rio Grande do Norte vai ser realmente representado. Vamos fazer aqui no estado como Lula e Dilma já fazem no Brasil inteiro e construir um Rio Grande do Norte melhor para todos. Bom, então vamos falar primeiro do grupo da governadora Fátima Bezerra, possivelmente onde estão as maiores mudanças de posicionamento nos últimos anos. A própria Fátima Bezerra se elegeu senadora em 2014 no Rio Grande do Norte, ao lado do governador Robson Faria, então no PSD, e de Fábio Dantas, vice-governador na época filiado ao PCdoB. O PT ficou no governo Robson até abril de 2016, quando rompeu porque o filho do governador, o deputado federal Fábio Faria, anunciou o voto favorável ao impeachment da presidente Dilma Rousseff. De aliado, o PT passou a independente e finalmente a oposição, fazendo Fátima disputar em 2018 o governo do RN justamente contra Robson Faria. Ela foi eleita derrotando dois antigos aliados, além de Robson, o ex-prefeito de Natal Carlos Eduardo Alves do PDT, que tinha o apoio do MDB na época, liderado pelos primos Garibaldi Alves Filho e Walter Alves. Os financeiros que têm ajudado o governo do estado, o governador tem que reconhecer isso, inúmeros prefeitos que a gente tem ajudado, então, avaliação positiva. A gente na Câmara Federal, o MDB, tem sido um papel importante na decisão. Ontem mesmo votamos uma decisão muito importante. O PMB tem ajudado e o presidente tem ajudado o Nordeste, em especial aqui o nosso Rio Grande do Norte. Como é que está Garibaldi? Uma pergunta. Está muito bem, graças a Deus. Se ele pudesse, estava aqui. Por falar em Walter Alves, o deputado federal do MDB deve ser o candidato a vice-governador de Fátima Bezerra no pleito deste ano, confirmando o fim de um período de afastamento que durava já alguns anos. Quando Fátima foi eleita senadora ao lado de Robson, Walter estava apoiando a chapa de Henrique governador. Em 2018, foi aliado de Carlos Eduardo. Depois disso, Walter ainda votou pelo impeachment de Dilma e se tornou também parceiro do governo Temer, votando a favor de pautas condenadas pelo PT, como as reformas trabalhista e previdenciária, além do teto de gastos. Em nome do povo do Rio Grande do Norte e do Brasil, eu voto sim. Já agora, em 2022, após flertar com a possibilidade de Ezequiel ser governador, Walter Alves migrou de volta para Fátima Bezerra, puxado pelo ex-senador e ex-ministro de Dilma, Garibaldi Alves Filho, que foi convidado e definido pelo próprio Lula, apesar de também ter sido favorável ao impeachment de Dilma em 2016 e apoiador do governo Temer. Estou aqui com o nosso companheiro Walter, deputado federal pelo PMDB, filho do ex-ministro Garibaldi, que está, sendo convidado para servir-se na chapa da Fátima. De 14 anos de PT, o que temos é uma crise que não lhe garante o emprego, uma segurança que não lhe protege, uma saúde pública que não lhe respeita, e o povo tendo que lutar contra a corrupção. E por onde anda o PT? PT não dá mais. A situação mais migratória, porém, foi a de Carlos Eduardo. Ele já foi defensor de Fátima Bezerra no passado, mas voltou para o seio familiar em 2014, apoiando Henrique Alves contra Robson Faria e Fátima Bezerra. Em 2018, enfrentou a própria Fátima Bezerra na disputa pelo governo do RN, no primeiro e no segundo turno, baseado no fato de ter amargado duras críticas dos parlamentares petistas no período em que foi prefeito de Natal. Para se ter uma ideia, Carlos Eduardo ficou tão adversário do PT que chegou a anunciar apoio a Jair Bolsonaro no segundo turno de 2018, mesmo contrariando a recomendação nacional do PDT. Por tudo isso, não podemos errar de novo e votar no PT. Por tudo isso e para que o Rio Grande do Norte não fique fora do novo Brasil que sairá vencedor das urnas, Bolsonaro presidente. Depois de 2018, no entanto, a figura de Carlos Eduardo como opositor de Fátima Bezerra desapareceu. Ele passou 2 anos mergulhado, que é como se diz quando um político meio que se esconde da opinião pública.
O ressurgimento aconteceu em 2021, aqui na 96, na entrevista em que Carlos Eduardo afirmou que estava pronto para disputar o governo do RN. O senhor tem um sonho. Se o senhor pudesse, se dependesse apenas do senhor a escolha, o senhor iria para onde? Eu iria para o governo. O ex-prefeito de Natal ficou em cima do muro até outra entrevista importante, também dada aqui na 96, a do secretário-chefe do Gabinete Civil, Raimundo Alves, que confirmou que o desejo de Fátima era ter Carlos Eduardo senador. O objetivo da governadora é trazer Carlos Eduardo para ser candidato ao Senado, sim. As decisões de Fátima Bezerra ter antigos opositores, como Walter Alves e Carlos Eduardo, no lugar de grandes aliados como Antenor Roberto do PCdoB e Jean Paul Prats do PT, geraram críticas internas dentro do partido, mas foram justificadas pelo ex-secretário do governo petista, Fernando Mineiro, também do PT, como a necessidade de governabilidade. Ou seja, era uma estratégia não só para vencer as eleições deste ano, mas já pensando na administração estadual em 2023. Ou seja, uma coisa é você ganhar as eleições sozinho, agora ninguém governa sozinho. Essa é a questão. Então, se tem pessoas que são atores políticos, que estão se propondo a somar num projeto, por que não abraçá-los? Por que não discutir? Isso não acalmou os ânimos dos petistas, e dessa insatisfação surgiu o nome de outro antigo aliado adversário, o deputado federal Rafael Mota, do PSB, como potencial candidato a senador no lugar de Carlos Eduardo. Rafael Mota e Fátima tiveram uma relação cordial que foi abalada temporariamente pelo impeachment de Dilma em 2016, quando Rafael também votou pelo chamado golpe. Pelas futuras gerações, pelo estado do Rio Grande do Norte, por Natal e pelo meu país, eu voto sim. Rafael Mota, PSB. Depois, porém, Rafael se aproximou da pauta petista, sendo contrário ao governo Temer, inclusive defendendo o afastamento do então presidente em meio a escândalos de corrupção. Além disso, Rafael também migrou para o grupo do PT no segundo turno das eleições de 2018, se tornando aliado de Fátima desde o início da gestão. Recentemente, inclusive, o deputado federal postou uma foto com Lula, defendendo o petista como o candidato dele à presidência da República. Uma clara provocação a Carlos Eduardo Alves, que é o nome de Ciro Gomes no Rio Grande do Norte. Bom, até agora falamos apenas do grupo aliado, ou potencial aliado de Fátima Bezerra. Mas a verdade é que a oposição também tem seus casos controversos. Fábio Dantas, pré-candidato ao governo com apoio do grupo bolsonarista, é um deles. Ele foi eleito vice-governador de Robson Faria em 2014, quando era afiliado ao PCdoB. Contudo, assim como Fátima, ele também desembarcou da gestão estadual antes dela acabar. Em março de 2018, bateu o martelo, se filiou ao PSB de Rafael Mota, outro partido de esquerda, e anunciou a pré-candidatura ao governo do RN contra o então aliado. A candidatura não prosperou, Fábio Dantas acabou não se candidatando, o que fez ele migrar novamente para outro partido, o Solidariedade, que naquela altura já era o principal partido de oposição ao governo Fátima. Apesar de ter passado alguns anos como integrante da esquerda, em 2021 Fábio Dantas demonstrava-se profundamente arrependido do histórico e deu entrevistas em não raras oportunidades criticando o posicionamento de antigos correligionários. Hoje, diante dos feitos e não feitos, Fábio Dantas acabou ganhando inimizade dos dois lados, defendeu reformas administrativas duras no governo Robson Faria e deu declarações fortes contra PCdoB e PT, o que o fez ser persona não grata na esquerda. Por outro lado, por já ter se filiado a alguma sigla comunista, não tem agradado muito a ala mais radical da base bolsonarista. Bom, então é isso. Essa foi parte do histórico controverso, considerando apenas as últimas eleições, de alguns dos personagens principais do pleito de 2022 no Rio Grande do Norte. Ficou faltando algum nome? Então coloca aí nos comentários e quem sabe fazemos uma parte 2 desse vídeo. Ciro Marques para 96 FM.